Hoje vamos falar aqui dos titãs mais poderosos, mais fortes, que normalmente não obedecem a outros titãs. Vamos falar dos titãs alfas, do Monsterverse ali, dos filmes do Godzilla e do Kong. Pois é, tem vários alfas por aí. E o que faz um titã ser alfa nesse Monsterverse são algumas características, como por exemplo, ter um rugido poderoso, que com o som desse rugido, ele afasta outros titãs, ou até mesmo faz esses titãs se curvar perante a ele. E outra característica de um alfa é que ele normalmente vai batalhar contra um outro alfa. Titãs que não são alfas são mais pacíficos, né, quando encontram um verdadeiro alfa. Até mesmo às vezes eles se ajoelham mostrando reverência ao seu alfa. Um ou outro titã é meio maluco das ideias e vai pra cima de um alfa sem nem querer saber. Outra coisa importante também é que os alfas conseguem resistir ao chamado, ao rugido de um outro alfa. Temos alguns exemplos claros disso aqui dentro do Monsterverse e eu vou mostrar todos eles pra vocês. Mas tudo isso, né, de quem são alfas ou quem não é um alfa, são especulações dos fãs e também a minha opinião, até porque nunca ficou muito claro isso nos filmes, né, nem mesmo nos quadrinhos, que também é uma fonte de informações canônicas desse universo. Os filmes do Godzilla têm prequel, né, continuações nos quadrinhos, e a gente vai abordar essas continuações aqui também. Então, como não são informações oficiais, a gente vai pegar algumas coisinhas aí que já foram ditas nos quadrinhos, nos filmes, a nossa opinião aí, como a gente enxerga tudo isso, até porque também esse conceito de titã alfa foi criado recentemente para esses últimos filmes. Outra informação importante, o Mechagodzilla também não vai entrar aqui nessa lista, porque ele não é um titã natural, cara. Ele é um robô criado por humanos que ganhou consciência própria, tipo uma inteligência artificial. Então vamos lá, sem mais enrolação, deixa o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, se inscreve no canal, comenta outras ideias aí que você quer ver, outras dúvidas que você tem a respeito do Monsterverse que eu respondo pra vocês. Bora lá! Começando então, em primeiro lugar temos aqui o Rei Ghidorah, um dragão alienígena de 3 cabeças, que chegou na Terra há muitos anos atrás e rivalizou com o próprio Godzilla para se tornar o rei dos monstros aqui na Terra. Ele também foi chamado de falso rei, mas sim, cara, quando ele deu seu rugido, ele despertou muitos titãs que estavam adormecidos na Terra há muitos anos. E, importante falar que vários titãs ficaram do seu lado, como no caso do Rodan, aquele dinossauro voador. Tudo bem que o Rodan só ficou depois que ele foi derrotado nos céus pelo próprio Ghidorah. O Ghidorah também tinha poderes especiais, ele soltava ali raios elétricos pelas bocas. Então, como eu falei, apenas alfas, ao que tudo indica, pode despertar e chamar outros titãs. E ele, o Ghidorah, é um dos mais poderosos. Ele tem o rugido que desperta e subjuga outros titãs, e também não abaixou a cabeça para o Godzilla, que também era um outro titã alfa. Seguindo, vamos falar então logo dele, já que a gente mencionou, né, o próprio Godzilla, o rei dos monstros. Óbvio que ele tem que estar aqui nessa lista, afinal, ele é o alfa natural da Terra. O Ghidorah estava tentando tomar o posto do Godzilla. E sim, cara, o Godzilla também tem um rugido de um alfa, capaz de subjugar e despertar outros titãs, além de mandá-los voltar a dormir, a hibernar. E o Godzilla vira e mexe também é visto ali parando brigas territoriais de outros kaijus, vencendo também outros titãs mais destrutivos, como o próprio Ghidorah, Rodan, os Mutos e outros. E também tem o próprio King Kong lá em Godzilla vs Kong, né, que perdeu para o Godzilla e reconheceu o Godzilla como o alfa mais forte naquele momento. Tem muitas pessoas que falam que o Kong ainda não reconheceu o Godzilla como o seu alfa, afinal Kong também é um alfa, mas tem um respeito ali entre eles. Ao que pareceu, né, como a gente viu no filme, o Kong não queria mais continuar enfrentando o Godzilla naquele momento. Talvez esses dois alfas vão voltar a se encarar ainda no futuro pelo controle da Terra, não sei. Mas aí são teorias, momento para um outro vídeo. E assim como o Rei Ghidorah tinha poderes especiais de soltar raios elétricos, né, pela boca, o Godzilla não fica atrás não. Ele tem as suas famosas rajadas atômicas que ele libera pela boca. Essas rajadas são capazes de cavar um buraco da superfície até a Terra Oca, cara, ou até mesmo partir no meio outros titãs como os Mutos. O Godzilla é mais o alfa então aqui da nossa lista. Em terceiro lugar temos aqui a Mothra, que também é chamada de rainha dos monstros. Quando o Rei Ghidorah fez o seu rugido, Mothra se negou a obedecê-lo, e nesse momento outros titãs foram até o seu alfa, que era o Ghidorah. Isso, como eu expliquei no início, pode sim estar associado então a ela também ser uma titã alfa, porque ela não se subjugou para o Ghidorah. Não só isso, como a Mothra inclusive lutou contra o Ghidorah, né, junto ali do Godzilla. Mothra feriu ferozmente o Rodan também e ajudou na luta final, mas não foi párea para o Ghidorah e acabou sendo morta. É um debate sobre Mothra realmente ser uma titã alfa ou não, cara, ainda não é muito certo. Com base no que temos, ela pode sim ser considerada uma titã alfa, porque ela é mais poderosa do que a maioria dos outros monstros, é chamada canonicamente como a rainha dos monstros, tem uns poderes
especiais ali de soltar algumas teias também. É muito mais inteligente do que a maioria dos outros Kaijus e não quis respeitar o rugido alfa, né, o chamado do Ghidorah. Ela ficou contra ele. Seguindo com a nossa lista dos alfas, temos agora o titã chamado de Tiamat. E eu preciso aqui contextualizar para vocês entenderem por que ele realmente tá aqui nessa lista. O Tiamat aparentemente é um titã alfa que ainda não apareceu nos filmes. Na verdade, só o seu nome apareceu na tela lá do monitor de Godzilla Rei dos Monstros de 2019. Mas ele também apareceu no quadrinho Godzilla Dominion, que é canônico. Esse quadrinho conta a história que se passa depois do filme do Godzilla Rei dos Monstros e antes de Kong vs Godzilla. Nessa história aqui tem um momento que o Godzilla estava entrando em algumas cavernas aquáticas pela Terra Oca e ele acaba encontrando esse poderoso titã, que é como se fosse o rei dos mares ali da Terra Oca. O Godzilla pisa no seu covil e então o Tiamat não deixa barato. O Godzilla chega a rugir pro Tiamat mais de uma vez, cara, mostrando que ele era um titã alfa. Só que o Tiamat não dava ouvido, não tava nem aí e soltava o seu rugido de volta. Ele não quer saber se o Godzilla é o rei dos monstros. Ali o Godzilla não mandava. O Tiamat também era muito poderoso, tanto que quase matou o Godzilla, puxando ele para baixo da água e tava também rasgando ali todo o seu corpo. O Godzilla só foi salvo porque um bolsão de ar levou ele para a superfície de volta, cara, aonde ele conseguiu vantagem sobre o Tiamat novamente. Então vamos lá, um dos indicadores, né, para um alfa em potencial, como eu já falei, seria então a capacidade de resistir, ignorar ou desafiar os comandos de um alfa, de um titã alfa. Também ele teria que ter o poder necessário para competir pelo cargo de um alfa. E o Tiamat, ele tem a força para derrotar um titã alfa como o Godzilla. Ele também não foi subjugado pelo chamado de alfa, o rugido do Godzilla, e demonstrou ser mais sinistro dentro da água do que o próprio rei dos monstros, que também, né, tem a água como seu habitat natural. Mas por enquanto o Tiamat não demonstrou ter algum controle sobre outros kaijus com o seu rugido, mas talvez ele não teve ainda o momento, a chance para isso. Então sim, podemos considerar o Tiamat como um alfa em potencial até o momento. Seguindo com a nossa lista, outro titã que também tudo indica, né, que foi um alfa, era o Muto Prime. Existem vários titãs da espécie do Muto, porém o Muto Prime é o mais poderoso entre eles. Foi dito também que o Muto Prime foi o responsável por matar o Dagon, o ancestral do Godzilla no Monsterverse. Aquele que teve aquele esqueleto encontrado pela Monarca, né, aquela empresa lá no início do primeiro filme Godzilla de 2014. E isso tudo foi explicado pra gente também no quadrinho canônico chamado de Godzilla Aftershock de 2019. Nesse quadrinho mostra pra gente a batalha do Godzilla contra o próprio Muto Prime e também explica a origem dos Mutos. Então, novamente, o Muto Prime já sim matou um Godzilla ancestral, um Godzilla antes, então ele tem poder pra isso. E assim como o Godzilla tem o seu sopro atômico, o Muto Prime tem o seu rugido sônico. Ele também comanda outros Mutos menores e ele também não abaixa a cabeça pra nenhum outro titã, nenhum outro alfa anterior a ele. Então, querendo ou não, ele já é um alfa para os próprios Mutos, né, da sua espécie. Ele é um líder ali. E de acordo com os quadrinhos do Godzilla, o Muto Prime era no mesmo nível ou até superior, mais forte do que o Godzilla. Só foi derrotado porque a empresa Monarch ajudou o Godzilla a derrotá-lo, usando um som que tirou a atenção do Muto Prime e deu a chance do Godzilla se levantar e atingir a sua rajada atômica da boca no Muto Prime, né, cortando ali o seu corpo e no final matando ele, pisando na sua cabeça. Ele também, né, não foi confirmado oficialmente como um titã alfa, mas tudo indica que ele é sim um titã alfa. Isso pode ser confirmado pra gente um pouco mais no futuro, né? Então é bom a gente mencionar já aqui. Atualmente, como eu já expliquei pra vocês, a empresa Monarch e os cientistas só chamaram 3 titãs de titãs alfas, né? O Ghidorah, o King Kong e o Godzilla. O resto nenhum foi chamado de alfa, só que as características batem muito com as características de um alfa. Seguindo então, já que eu mencionei ele, o próximo alfa da nossa lista, o King Kong. Conhecemos o Kong no filme A Ilha da Caveira de 2017. E lá na ilha, o Kong, que era o alfa, ele protegia o povo, protegia outros animais e protegia a ilha. E lutava também contra outros titãs ali, kaijus destruidores. Depois a gente viu o Kong lá em Godzilla vs Kong. E nesse mesmo filme foi confirmado em vários momentos que o Kong também não abaixa a cabeça. Afinal, ele é um verdadeiro alfa também. Ele tem o poder necessário para lutar contra outros kaijus, né? Inteligência muito acima da média dos outros monstros. E não abaixou a cabeça nem pro Ghidorah, nem pro Godzilla. Os dois alfas tinham soltado seus rugidos de alfa anteriormente e o Kong não ouviu o chamado deles. E como eu expliquei pra vocês, aquele que não ouve o chamado e ignora outros alfas é porque também provavelmente é um alfa, assim como o Kong é. Sétimo alfa da nossa lista, temos aqui o arqui-inimigo do Kong, o Camazotz. Não é certo que ele também é um alfa, mas eu acredito que ele tem aspectos que poderiam transformá-lo em um alfa em potencial. Primeiro que o Camazotz ele ainda não
apareceu nos filmes, e sim no quadrinho Kingdom Kong. Conta ali o que estava acontecendo antes de Godzilla vs Kong. Aqui então a gente vê que o Camazotz acabou despertando lá na Terra Oca e saiu entrando nos túneis, né, que davam acesso à Ilha da Caveira. Camazotz é um morcego gigante de 50 metros de altura que sabia que um alfa comandava a Ilha da Caveira. Camazotz queria o controle da ilha, né, para ele, então entrou ali em um duelo contra o próprio Kong para ser o novo alfa daquele local. Tudo isso, cara, não é da minha cabeça não, realmente foi demonstrado lá no quadrinho essa inteligência do Camazotz para se tornar um novo alfa da Ilha da Caveira. E aí, com a ajuda da empresa Monarch novamente, o Kong conseguiu derrotar esse titã, né, o Camazotz. E ele tem poderes especiais também de grito sônico, que destrói construções e até mesmo feriu os ouvidos ali do King Kong. Além então de ter tentado roubar ali o controle da Ilha da Caveira do King Kong, ter poder suficiente para isso, o Camazotz ainda comandava outros monstros menores. Na verdade, eram morcegos gigantes também, que nem ele, só que menores. Então, querendo ou não, o Camazotz também já é um alfa para esses outros morcegos menores ali parecidos com ele. Interessante também é que o Titânus Camazotz, como ele é chamado, não está morto. Ele apenas desistiu, foi derrotado e voltou ali para as profundezas da Terra Oca. Então pode ser que ele apareça em um próximo filme. Seguindo, temos agora o macaco novo, que ainda não tem um nome, né? A gente chama ele de Kong Ancestral, Primordial, o novo Kong do Monsterverso, que lembra muito ali um macaco, um orangotango, ao invés do gorila, né, que lembra o King Kong. Esse novo titã, né, esse novo Kong vermelho, apareceu no teaser do Kong e Godzilla, o Novo Império, próximo filme. E tudo indica que ele será o próximo vilão dessa franquia. Kong e Godzilla provavelmente terão que se juntar para enfrentar essa nova ameaça. Não temos muitas informações sobre esse novo titã, né? Vimos que ele está sentado em um trono ali, cheio de ossos de outros kaijus no chão, e sabemos também que ele reside na Terra Oca. Será então que ele é o atual alfa da Terra Oca? Ele provavelmente também não foi chamado pelos rugidos dos outros alfas, né? Ghidorah, King Kong e o Godzilla. Os olhos dele também brilhavam na mesma cor da rajada atômica do Godzilla, então talvez ele tenha também esses poderes atômicos, além também de usar machados para suas lutas. Afinal, ele é um macaco, tem uma inteligência bem superior a outros monstros, que nem o próprio King Kong. Mas tudo isso que eu falei são teorias, não tem nada confirmado ainda sobre esse novo macacão, mas cara, eu tenho quase certeza que ele vai ser um grande alfa. Com certeza ele também será uma grande ameaça, sem contar que o tamanho desse bicho deve ser bizarro. O Kong saiu de uns 30, 40 metros para 102 metros do primeiro ao último filme que ele apareceu. Ele cresceu muito em pouco tempo. Talvez esse novo titã tenha a mesma idade do Godzilla, né? Sei lá, milhões e milhões de anos, então ele cresceu por muito tempo. O Kong é bem novo, ele nem 100 anos o Kong deve ter e já tá desse tamanho todo. Então talvez esse macacão, sendo bem mais antigo, pode ser bem mais esperto, mais poderoso do que o Kong e o Godzilla. Por isso que os dois vão ter que se juntar para derrotá-lo. E também pelo fato dele estar sentado naquele trono ali no teaser, indica que sim, ele é o rei daquele local. Mas e aí, conhecia todos esses alfas, cara? Comenta aqui embaixo qual é o seu preferido, que eu vou trazer mais vídeos ainda explicando, né, a mitologia por trás desses monstros. Falou, valeu, até amanhã, fui!